Oi, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora você tá vendo isso. Então, os últimos dias têm sido bem cansativos e muito estressantes. Então, hoje pela manhã, em vez de ler, porque realmente eu tô tão cansada que eu não tô nem conseguindo pensar em ler, decidi desenhar alguns plantinhas, alguns potes, só pra poder relaxar um pouco e ver se eu consigo descansar antes de começarem as aulas. Apesar de serem 8h45 da manhã, sim, eu ainda estou exausta. Eu falei, essa semana realmente foi bem atarefada. E decidi filmar um pouquinho do processo para mostrar para vocês. Bom, eu vou estar usando mesmo uma caneta Bic, porque eu gosto, na verdade, eu gosto bastante de desenhar usando a caneta Bic. Eu acho que ela é bem versatile. Como é que é isso em português, senhor amado? Tô vendo, nem as palavras estão vindo agora. Mas eu gosto bastante porque ela consegue fazer uma variedade de traços. Tanto alguns mais fininhos, mais leves, mais sutis, e outros mais grossos, depende do quanto de pressão você coloca na caneta. E eu particularmente gosto muito do estilo, sabe? Que a gente consegue atingir com a caneta Bic. Não só com a caneta Bic, né? Na verdade, qualquer caneta que seja com essa pontinha, né? Com essa ponta redonda. A gente consegue fazer textura, fazer o. Eu acabei de perceber que eu não sei um termo artístico de desenho técnico em português. Porque, tipo, tudo que eu assisti para aprender a fazer isso tava em inglês. Que horror! Aqui a gente tem uma mistura de guache e aquarela, né? A minha paleta é mesmo normal. Eu tenho as 3 cores primárias em tons frios e tons quentes de guache. Aqui no meu é uma tinta branca, mas vocês podem perceber já está claramente imunda. E os outros são tinta para aquarela. Eu particularmente gosto de usar os dois juntos. Agora eu tô procurando, cadê? Tá aqui. Um bom e velho sprayinho para poder molhar as tintas. Agora eu vou mover aqui com o meu pincel mesmo. Eu gosto mais desse pincel. Eu tenho aqui também os pincéis com água, né, com reservatório de água, que são muito bons, mas, quer dizer, são muito práticos, mas eu acho que em termos de controle, o pincel mesmo, ele oferece mais controle, é bem melhor. Eu vou estar utilizando o rosinha, que eu sou apaixonada por essa cor aqui rosa do meu conjunto de guache. Eu não sei exatamente qual é o nome dela e eu também não estou com as minhas tintas guache aqui, com os tubos para poder ver o nome. Mas ela é uma cor muito bonita. E para harmonizar com o resto dessa página, eu vou misturar ela com um pouquinho de azul que já tem aqui no cantinho. Azul e branco para poder combinar mais com as outras cores da página. E não ficar assim uma coisa meio, sabe? All over the place. Ok, eu acho que tá muito escuro. Mas tudo bem porque desse lado aqui, né, é o lado que tá a sombra. E eu tô só basicamente colocando aqui tipo, dando tapinhas no papel. De forma assim, bem aleatória mesmo. Sem me preocupar muito com forma, formato. Porque a ideia aqui é passar a ilusão de uma planta, né? E não necessariamente desenhar cada uma das pétalas da forma como, de fato, como seria uma florzinha. Vou pegar um pouquinho mais de rosa. E vocês podem perceber que eu tô deixando todo esse espaço aqui em branco, é porque depois eu vou vir com o verde e colocar o verde. Aí vai ser os talinhos das flores e as folhinhas.
Volta e meia a gente precisa fazer, né, uma que realmente se assemelhe a uma florzinha, só mesmo pra um pouquinho da mais escura também, né, porque é sempre importante a gente também dar pra poder ajudar a construir profundidade. Vou pedir mais água. Ok, então, florzinhas prontas, bonitinhas. Agora a gente vai, na verdade, trocar de pincel, vai pra esse aqui, que é pra poder colocar o verde. Vamos lá. Agora a gente vai precisar misturar as cores para poder pintar o pote. Vou colocar um pouquinho mais de verdinho saindo aqui nas... I like it. Então vamos lá, laranja, que eu quero um pote meio terracota. Vamos experimentar essa cor. Não sei se gosto dela, muito marrom. Mas tudo bem, então o que a gente vai fazer agora? Não sei o que é isso, só um efeito que eu quis fazer no pote. E agora a gente precisa de um cinzento bonito. Como esses aqui, por exemplo. Agora a gente vai deixar isso aqui de lado por um pouquinho, porque eu tenho uma aula para dar. Então, isso aqui vai vir para cá. E isso aqui vai ficar aqui aberto do lado. Porque às vezes entre uma aula e outra eu gosto de pintar mais um pouquinho, desenhar para não ficar, por exemplo, mexendo nas redes sociais e tal. Pois é, então, hoje eu ainda tenho 2 aulas para dar agora de manhã e à tarde eu tenho que ir para a escola. Então, é isso, não vou poder continuar pintando por agora, mas entre o intervalo de um e outro eu vou terminar de fazer os últimos detalhes na pintura. Bom, meu aluno até agora não apareceu pra aula e eu tô achando que ele não vem, porque, querendo ou não, hoje é feriado em Lisboa. Então, né, é isso. Nesse caso, eu vou colocar minha playlist favorita. Acender uma velinha.
agora basicamente eu tô só usando a caneta Bic para poder reforçar algumas linhas, para poder definir melhor o desenho, as folhas e tudo mais. E agora eu vou aqui para as florzinhas. E assim, agora sim, lembra que a gente falou que lá atrás a gente ia fazendo só alguns, sem se preocupar muito com o formato das flores e tal? Então agora a gente vai vir aqui e vai definir melhor o formato dessas flores. E de novo, aqui você não precisa fazer em todas, é só em algumas, é só para dar a ilusão mesmo de que tem várias florzinhas, porque a gente não precisa desenhar tudo, no mínimo detalhe. O nosso cérebro, ele é muito bom em perceber padrões e preencher espaços vazios. Então aqui a gente só precisa mesmo ajudar com um pouquinho mais de definição e deixar que o nosso trabalho faça o resto. Que o nosso trabalho faça o resto é ótimo, que deixar que o nosso cérebro faça o resto. Nesse lado aqui, eu prefiro deixar desse jeito mesmo, como se fosse um efeito assim meio de desfocado, mas eu vou colocar aqui nas pontinhas só para dar um pouquinho mais de interesse a esse fundo, né? Mas eu vou tentar ir sem fazer muita pressão, bem de levinho. Só assim, só mesmo para poder dar um pouquinho de interesse. Agora eu vou vir com a minha caneta branca. Esses tipos de pote aqui, que são potes de barro, eles não têm o costume de refletir tanta luz, mas ainda assim, se a gente, por exemplo, for pensar em termos de sol e tudo mais, é comum que tenha algum tipo de reflexo. E a gente também pode criar, inventar só mesmo por uma questão de estética, né? Não precisa ser tudo ao pé da letra, ou não precisa ser tudo de fato como tá na imagem. A gente pode utilizar, por exemplo, só uns pontinhos de branco, os pontinhos de luz para poder, né, focalizar algumas áreas do desenho que a gente quer. Ou só para deixar ele mais interessante também. Tudo é um grande experimento, sendo muito sincero, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô, tipo, acho que vai ficar bom aqui, então vou colocar um pouquinho aqui. Aqui eu vou fazer isso aqui ao redor do traço de caneta que eu fiz, que é para poder criar uma espécie de separação do jarro. Com fundo. Pronto assim, né? Com essa daqui, porque a gente ainda vai vir com um pincel roxinho. Este pincel aqui roxo é um pincel aquarelável e eu gosto muito dele para poder fazer sombras, ou pelo menos para poder criar áreas mais escuras no desenho. Então, por exemplo, aqui, esse lado que não tá pegando sol, aqui a gente pode utilizar, né, esse roxo. Só para poder dar um... De novo, eu não sei o que eu tô fazendo, eu só tô usando, né, Olha só como fica legal. E agora eu também vou aqui, nessa mesma região, com as florzinhas. Especialmente desse lado aqui, que elas que estão mais pra cá. Sem chegar muito aqui no topo. E também aqui, ó, criar meio que uma borda de separação. E aqui embaixo também. E obviamente que aqui no fundo também, aqui atrás, né? Mas assim, bem de leve, porque a gente não quer
que esse roxo domine o desenho. Mas eu gosto muito de criar sombras com lápis de cor roxo. Aqui, por exemplo, nesse cantinho, foi criado com esse lápis de cor. E aqui também. Eu particularmente gostei muito do resultado. Achei que ficou bonito, interessante. I like it. Agora, né, como diz meu pai, falta assinar. Meu pai, ele sempre reclama comigo, ele sempre briga comigo. Ele fala que tudo que eu faço tem que ter minha assinatura. Porque, sei lá, não sei por que ele diz isso, né? Mas enfim, isso aí. Ok, great. It's not far from here. Pull award.